Boa tarde, está começando mais uma edição de Telesur Notícias em português. Eu sou Michele de Mello e agora juntos nós vamos ver algumas das notícias de maior relevância da América Latina e do mundo desta semana. Começamos. E na Venezuela, o governo e 5 partidos da oposição assinaram um acordo de paz e convivência pacífica na última segunda-feira. Vamos entender melhor esse contexto com o seguinte material. Com a presença dos embaixadores estrangeiros credenciados na Venezuela, governo e oposição acordaram uma agenda de 6 pontos principais. Além disso, foi instalada uma mesa permanente de diálogo. Outros 3 partidos opositores decidiram não participar dos acordos. Entre eles estão Primeiro Justiça, Ação Democrática e Voluntad Popular do deputado Juan Guaidó, presidente da Assembleia Nacional. Vamos ver quais são os pontos do acordo. Os deputados do Partido Socialista Unidos da Venezuela irão retornar à Assembleia Nacional. O Conselho Nacional Eleitoral terá uma nova conformação. Reivindicam a Comissão da Verdade e a Justiça venezuelana a liberação de presos solicitados pela oposição. Já na terça-feira, foi liberado o ex-deputado Edgar Zambrano, acusado de participar da tentativa de golpe de 30 de abril. Outro ponto é a defesa da soberania da Venezuela em Esequibo, território em disputa entre a Guiana e a Venezuela. Repúdio ao bloqueio econômico e o levantamento de todas as sanções, instalação do programa de troca de petróleo por bens de primeira necessidade, como alimentos e medicamentos. E no Brasil, o presidente Jair Bolsonaro anunciou há algumas semanas uma lista de 17 empresas estatais que o governo pretende privatizar até o final desse ano. A Telesur traz alguns dados que explicam melhor quais são essas empresas que o Bolsonaro quer vender. Começamos pelos Correios. A empresa estatal Correios do Brasil foi fundada em 25 de janeiro de 1663. O governo afirma que existe um suposto prejuízo de 3 bilhões de reais. O lucro em 2018 foi de 161 milhões de reais. Seu patrimônio líquido é de 13,6 bilhões de reais e conta com 105 mil trabalhadores. Os Correios é a única empresa do Brasil presente nos mais de 5 mil municípios brasileiros. Atualmente, os trabalhadores estão em estado de greve porque não chegaram a um acordo coletivo com a empresa. Eles pedem um aumento salarial que atenda os índices inflacionários e condenam a privatização da empresa. Mas e se os Correios forem vendidos, o que será afetado? As eleições em todos os municípios do Brasil, entregas de provas como o Enem e concursos públicos, distribuição de medicamentos e realização de campanhas de vacinação, pagamentos de contas, taxas e impostos em lugares com pouca presença de bancos. Outra grande empresa que está nessa lista das 17 que o governo quer privatizar é a Eletrobras. A Eletrobras foi criada em 11 de junho de 1962. No ano passado, gerou lucro de 13,3 bilhões de reais. Seu patrimônio líquido é de 5 bilhões de reais. Possui mais de 14.200 trabalhadores. Ademais, mantém o controle de 9 das 10 maiores hidrelétricas do Brasil e vende a energia mais barata do país. Para entender a importância estratégica da empresa, ela é responsável por 31% de toda a energia consumida no país. Também de cada 1% de crescimento do PIB, aumenta em 1,5% a demanda de consumo energético. O programa Luz para Todos, criado pelo governo Lula, propiciou energia para 16 milhões de pessoas, alcançando 99% da zona urbana e 80% da zona rural. E se a Eletrobras for privatizada, o que será afetado? A conta de luz pode ficar mais cara. O país perde a soberania das principais bacias hidrográficas do país, já que a maioria das usinas hidrelétricas estariam a cargo de uma empresa privada. E nessa semana, representantes do Conselho Nacional de Direitos Humanos visitaram o ex-presidente Lula na sede da Polícia Federal em Curitiba. E o nosso correspondente Inácio Lemos conta os detalhes dessa reunião. Olá, Michele. O ex-presidente Lula leva quase um ano e meio em prisão e tem se manifestado em diversas oportunidades sobre sua intenção de comprovar ante a justiça brasileira os crimes cometidos pelo caso Lava Jato. Tem novidades nessa semana. 3 membros do Conselho Nacional de Direitos Humanos ouviram o Lula na Superintendência da Polícia Federal sobre denúncias de seletividade, discriminação, violações dos direitos humanos e os princípios constitucionais pelos membros do caso Lava Jato e o ex-juiz Sérgio Moro em base a denúncias feitas pela mídia The Intercept que revelou as mensagens filtradas entre os membros do caso Lava Jato. Além disso, a Justiça de São Paulo rejeitou uma denúncia do Lava Jato por corrupção passiva contra Lula, contra seu irmão Frei Chico e membros da empresa Odebrecht.
Para fechar, as declarações importantes dessa semana do ex-presidente de fato, Michel Temer, que ante a mídia brasileira declarou que o processo de impeachment contra Dilma Rousseff foi um golpe. Voltamos com a sinal para Caracas. Obrigada, Inácio. Olha só, em outubro, vários países da América Latina terão processos eleitorais. Um deles é a Argentina, que desde as primárias que aconteceram em agosto, o país vive uma polarização entre a chapa do atual presidente Maurício Macri e a candidatura pela Frente de Todos de Alberto Fernandes e Cristina Fernandes de Kirchner. A nossa correspondente, Sabrina Roth, nos atualiza sobre os últimos acontecimentos. Saudações, estúdios e toda a audiência da Telesur. Há um mês e meio das eleições gerais, que serão celebradas no dia 27 de outubro na República da Argentina, a última pesquisa de opinião publicada por Projection Management e Consultoria aponta que 53% da população votará por Alberto Fernandes e somente 21% a Maurício Macri. Isso implica uma diferença de cerca de 20 pontos percentuais. Recordemos que na Argentina, com 45 pontos, o candidato já vence no primeiro turno. Enquanto isso, se espera o primeiro debate eleitoral, que deve acontecer no dia 13 de outubro na Universidade Nacional do Litoral, em Santa Fé. E no dia 20 de outubro, na Faculdade de Direito, na Cidade Autônoma de Buenos Aires. Voltamos com vocês nos estúdios. Obrigada, Sabrina. E outro país em eleições em outubro é a Bolívia. E o presidente Evo Morales, candidato à reeleição, continua liderando as intenções de voto, apesar dos ataques da oposição mais radical. A última pesquisa aponta que o Evo Morales lidera as intenções de voto com 43% da preferência dos eleitores, enquanto o candidato da aliança opositora Comunidade Cidadana, Carlos Mesa, aparece com 21% das intenções de voto. As eleições acontecerão no próximo 20 de outubro. E desde La Paz, o nosso repórter Fred Morales tem mais informações. A oposição ao governo do presidente Evo Morales persiste na tentativa de boicote às eleições presidenciais do próximo 20 de outubro. Agrupados em um comitê de defesa pela democracia, radicais e moderados de direita e esquerda promovem ações como a convocação de uma greve de fome indefinida em dias prévios às eleições para exigir que Morales renuncie à candidatura à reeleição e que os membros do Supremo Tribunal Federal também renunciem. Já foram convocadas várias greves com esse mesmo objetivo, sem apoio popular. Na semana passada, agrediram candidatos da chapa do presidente Evo em Santa Cruz. Morales pediu aos seus seguidores para não cair em provocações e pediu presença de observadores internacionais para demonstrar a legalidade do processo eleitoral. Muito obrigada, Fred. E os colombianos terão eleições regionais em outubro e a violência contra os candidatos tem marcado esse cenário pré-eleitoral. Desde o início da campanha, no dia 27 de julho até o dia 16 de setembro, 54 candidatos foram vítimas de algum tipo de violência. Isso de um total de 559 candidaturas. 7 pessoas foram assassinadas, 40 foram ameaçados, 2 sequestrados e 5 foram vítimas de atentados. Tudo isso segundo informações da Missão de Observação Eleitoral. E essa violência pode estar ligada a vários fatores, entre eles a disputa territorial entre o Estado, paramilitares e o narcotráfico. Em algumas localidades, a campanha eleitoral foi suspendida por medo das ameaças. E o Conselho Nacional Eleitoral também anulou a inscrição de mais de 915 mil cidadãos por irregularidades no seu registro eleitoral. Além disso, outras 1.297 denúncias de irregularidades foram registradas. Passamos ao Oriente Médio porque Israel também teve novas eleições gerais e o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu perdeu a maioria no parlamento depois de completar 10 anos no poder. O Partido Conservador Likud, do atual primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, obteve 32 das 120 cadeiras de deputados no parlamento. Enquanto isso, a Aliança Azul e Branco, liderada pelo ex-general Benny Gantz, conseguiu eleger 33 parlamentares. A soma dos blocos com a possibilidade de aliança indica que Netanyahu teria 56 deputados a seu favor, o suficiente para formar um novo governo, apesar de ter perdido a maioria absoluta no Knesset, que é o parlamento israelense. Enquanto isso, a coalizão de centro-direita, azul e branco, obteve 55 cadeiras do parlamento. Por isso, Netanyahu, desde já, chamou Gantz para se reunir e formar um governo unitário. Essa é a segunda eleição geral em Israel em menos de 6 meses e foi provocada por um racha dentro do governo de Netanyahu, depois da saída do ex-ministro de Defesa, Avigdor Lieberman, e seus aliados.
E em meio a esse processo eleitoral em Israel, Netanyahu voltou a falar em anexar a região do Vale do Rio Jordão, na Cisjordânia, uma das suas principais promessas de campanha. O governo israelense aprovou no domingo passado a construção de um assentamento ilegal localizado no Vale do Jordão, numa zona em disputa entre o povo palestino e os israelenses. A intenção de anexar o Vale do Jordão ao território de Israel é uma velha promessa do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. O ministro de Relações Exteriores da Palestina, Riyad al-Maliki, convocou a Organização dos Países Islâmicos e a comunidade internacional a lutar contra essa anexação ilegal, também para trabalhar uma solução justa e duradoura para o território, buscando reafirmar a soberania palestina e a paz na região. E também no último sábado, 2 refinarias da petrolífera árabe Aramco foram bombardeadas pelo movimento revolucionário do Iêmen. Vejamos os impactos desse ataque. Houve uma redução de 5,7 milhões de barris de petróleo por dia, o que representa 50% da produção desse combustível na Arábia Saudita e 6% da demanda de petróleo mundial. Isso levou ao aumento de 19% do preço do barril em todo o mercado internacional. E para estabilizar esses preços, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, liberou as reservas estratégicas do país e determinou o uso indiscriminado de extração do petróleo através do fracking, um procedimento questionado internacionalmente pelos seus riscos ao meio ambiente. E para entender esse bombardeio que tem expressão internacional, a gente precisa voltar no tempo. Desde 2014, o Iêmen vive um cenário de guerra entre a resistência Houthi, que disputa o território do país, com a Arábia Saudita, os Estados Unidos e seus aliados. Então esse bombardeio foi uma resposta à disputa territorial que acontece no Iêmen. E o nosso correspondente em Síria, Hisham Banus, tem mais informações. Olá, colega, saludos amables. Olá, colega, saudações, queridos telespectadores. No sábado, o exército do Iêmen, apoiado pelo movimento popular Ansarullah, bombardeou com 10 aviões não tripulados a petrolífera árabe Aramco. O ataque foi motivado pela guerra promovida pela Arábia Saudita e seus aliados contra o Iêmen. Os ataques, que foram atribuídos sem evidências ao Irã, ocasionaram a suspensão de venda da metade da produção de petróleo de Riad deste mês inteiro, já que o bombardeio provocou uma redução de 5,7 milhões de barris de petróleo diários, o que equivale a 6% da produção mundial. O Reino Árabe não poderá abastecer de petróleo aos seus clientes, por isso, o prognóstico é de aumento do preço do combustível nas próximas semanas e até meses. Desde sábado, já se nota um aumento recorde nos preços desse hidrocarburo. Essa é toda a informação que temos. É com você. Adelante, por favor. Muito obrigada, Hisham. E dessa maneira, chegamos ao final de mais uma edição de Telesur Notícias em português. Você também faz parte dessa produção. Por isso, deixe seus comentários, sugestões, críticas, que nós certamente vamos atender. Muito obrigada e até a próxima.